Bom, a gente está, durante essas aulas, criando um sisteminha em Java, né? Onde a gente vai ter inclusão, alteração e exclusão dos dados. Na aula passada, a gente chegou até a parte onde a gente conseguiu incluir dados em uma tabela do MySQL, né? Ou seja, o nosso sisteminha já tem um menu, esse menu chama uma tela de cadastro, essa tela de cadastro recebe dados e, ao clicar no botão, esses dados que a gente digitou são gravados no nosso banco de dados. E então, na aula passada, a gente criou, né, uma classe chamada clientes DAO, ou seja, Data Access Object, né, objetos de acesso a dados. A gente utiliza essa expressão para falar nessa tramitação de dados, né? Popular uma tabela do banco de dados, alterar os dados, excluir os dados, né? E essa parte foi a parte de fazer a inclusão dos dados, onde a gente criou a classe que faz a inclusão e a gente criou também a programação do botão que chama essa classe para inserir os dados. E eu vou começar a aula de hoje repassando os códigos, né, linha a linha, que a gente fez quando a gente criou essa classe, chamada de alunos DAO, e também a gente criou a programação do botão, que utiliza essa classe para completar a ação de inclusão dos dados na tabela do banco de dados. Eu vou colocar, então, a classe aqui para a gente rever os códigos, né? Linha por linha, sabendo o que cada linha fez. Deixa eu tentar aumentar o tamanho aqui para a gente ficar melhor. Isto. Bom, então essa é a classe que a gente deu o nome para ela de clientes DAO. Essa classe, ela vai fazer, basicamente, a ligação entre a minha tela, que é feita em Java, que recebe os dados digitados, e a minha tabela no banco de dados. Então, para isso, eu vou ter que chamar algumas outras classes que a gente já criou, que a gente já viu, né? E fazendo essa integração entre uma classe e outra, uma chamando a outra e assim por diante. Bom, o código dessa classe começa então com o nome dela, que é clientes DAO. E a primeira linha, a gente cria uma variável do tipo connection. O que uma variável do tipo connection consegue? Ela consegue receber uma conexão com o banco de dados. Então, a gente vai utilizar essa variável daqui a pouco nas próximas linhas. Mas, na primeira linha da minha classe, eu já fiz a declaração dela, do tipo connection. Quando a gente usa o tipo connection, a gente precisa importar, né, a classe Java Connection. Isso foi mostrado lá no dia que a gente criou. Então, lá para cima, está a importação para a gente poder utilizar aqui a classe Connection. E o que ela faz aqui? Simplesmente cria uma variável que eu chamei de conexão. Poderia ter chamado de C,
poderia ser chamado de con, muita gente chama ela de CONN, para connection, né? Mas é um nome, é uma variável que eu posso escolher o nome. Eu escolhi o nome conexão para ficar bem claro para nós o que ela é. Aqui no NetBeans, as variáveis costumam ficar nessa cor verde, né? Então, quando eu tenho essa cor verde, em geral é uma variável ou é um nome de um componente, né? Ok. Em seguida, a gente tem aqui o construtor da classe. O construtor da classe, ele tem o mesmo nome da classe, né? E ele é das primeiras coisas que são executadas, né? E o que a gente colocou dentro do construtor da classe? Colocou a conexão. A gente quis já ligar, né? Ligar o nosso Java com o nosso banco de dados MySQL. Como é que eu faço isso? Eu chamo aquela classe que eu criei, a gente criou na primeira aula sobre esse sistema, que a gente chamou ela de Conecta Banco. A gente criou essa classe. Dentro dessa classe, a gente tem um método chamado fazConexão. Então, aqui, o que eu estou fazendo com essa linha? Eu estou acessando o método fazConexão. Então, ele liga o Java com o MySQL. E eu coloco essas informações de conexão onde? Na variável conexão. Por quê? Lá na frente, alguns comandos vão precisar informar essa conexão. E quando eu precisar informar essa conexão, o que eu vou informar? Somente a variável aqui, ó, que já contém essa conexão. Bom, eu preciso agora criar o meu método que realmente vai colocar os dados que eu digitei lá dentro da minha tabelinha do MySQL. Então, aqui a gente cria o método. Eu chamei esse método de adiciona. Adiciona. Por quê? Porque ele vai adicionar um registro novo na minha tabela de clientes. Poderia ter dado outro nome para ele. Por exemplo, insere, inserir, né? Qualquer nome que respeitasse essa característica aí, ó. Letras minúsculas e tal, né? A gente costuma usar um nome que nos fala mais ou menos o que o método faz, né? O que ele faz? Ele adiciona um registro no banco de dados. Esse botão adiciona, ele vai ser chamado lá quando a gente clicar no inserir. Uma das coisas, quando a gente clicar no inserir, que vai acontecer, é o quê? Chamar esse método adiciona. Esse método adiciona, a gente precisa passar um parâmetro. Precisa chamar ele com um parâmetro. Lembra lá das funções? Por exemplo, eu fazia uma funçãozinha chamada soma. Melhor, eu fazia uma funçãozinha chamada área do triângulo. Eu passava dois parâmetros. Eu passava a base do triângulo e passava a altura. E lá dentro da minha função, eu utilizava esses parâmetros ou esses valores que eu passei para fazer o cálculo e retornar o valor. Se eu quero adicionar os dados de um cliente na minha tabela, o que eu preciso passar para dentro do método adiciona? Que informações eu preciso passar lá para dentro? Ora, as informações do cliente que eu estou querendo inserir. Então, lá na telinha, imagina a telinha do sistema. Você digitou lá os nomes de um cliente. José da Silva, rua tal, número tal, rota tal, bairro tal. Quando eu chamo o método adiciona, o que eu preciso passar? Esses valores. Esses valores vão estar
dentro de um objeto que representa um cliente. Esse objeto a gente criou, quando a gente criou a classe clientes. É aquela que tem lá o espelho da minha tabela. E tem os métodos get, getters e setters. É aquele lá. Então, eu preciso passar um objeto. Então, eu coloco aqui o nome da classe. A classe é a classe clientes. Essa classe clientes, como eu disse, é o espelho da tabela. Vocês vão lembrar. E aqui eu crio um nome para o meu parâmetro. Eu coloquei obj cliente. Por quê? Para a gente entender que eu estou passando aqui o quê? Um objeto que representa um cliente. Poderia ter dado o nome de X para ele? Poderia. Mas obj cliente, fica bem claro o que a gente está passando. É um objeto que representa aquele cliente que eu estou inserindo naquele momento. Bom, esse throws SQL exception são aqueles tratamentos de erro, né? Não vamos entrar nesse detalhe agora, mesmo porque o NetBeans já coloca para a gente automaticamente, e não é o foco agora a gente explorar muito isso. É só a gente saber que o throws SQL exception, o que ele faz? Ele faz tratamentos de erro. Se a minha operação der um erro, esse SQL exception vai permitir que a gente veja qual é o erro, que a gente até faça mensagens personalizadas para esse erro, né? Mas não é o foco agora aqui. Beleza, então. Eu criei aqui o meu método adiciona, vou passar aqui como parâmetro um objeto contendo os dados do cliente que eu acabei de digitar. Ótimo. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso montar a consulta SQL. Quando a gente fala de banco de dados, a gente precisa usar o SQL para fazer as pesquisas, as consultas, as inserções, para a gente fazer o update, né, que é alterações, os deletes da vida, que é apagar. No caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um insert, que é você colocar um registro novo na minha tabela. Esse insert, como é que ele é? Quais são as regras dele? Eu preciso colocar a palavra-chave insert, é de inserir. Into, quer dizer, onde eu vou inserir? Dentro do quê? Da minha tabela pizza clientes. Entre parênteses, eu coloco os campos da minha tabela. Então, os campos da minha tabela são código, nome, endereço rua, endereço número, endereço complemento, endereço bairro, endereço cidade, endereço rota. Fecha parênteses. Values quer dizer o quê? Quais valores eu vou colocar nesses campos aqui da minha tabela? São os valores que vêm aqui entre parênteses. Porém, aqui a gente tem que prestar atenção. Esses valores, eu ainda não sei. Eu vou ter que pegar esses valores lá do meu objeto cliente que eu estou passando como parâmetro. Então, nesse momento aqui que eu estou montando a minha consulta, eu ainda não sei quais são esses valores. Eu só sei que o primeiro valor, ele é automático. Se ele é automático, eu vou colocar aqui null. Quando eu coloco null, o próprio MySQL coloca lá um número que ele controla, que é o próximo número a ser inserido. Então, se eu já tenho 1000 registros, o próximo vai ser o 1001, e assim por diante. O MySQL gerencia isso. Vírgula. E aí, para os próximos campos, que eu ainda não sei quais são, eu vou colocar um ponto de interrogação para cada um. Um ponto de interrogação para cada um.
Sendo que eu conto as posições aqui a partir do 0. Então, aqui, o código é a posição 0. Vai ser o null, né? O nome é a posição 1. O endereço rua a posição 2. E assim por diante. Cada um na sua posição, separado por vírgulas. Então, aqui, o que eu fiz até agora? Eu apenas criei uma variável string que eu chamei de SQL. Poderia ter chamado de outro nome também, mas como isso aqui é uma consulta, no jargão da programação, a gente chama ela de SQL. E aí a minha variável SQL está prontinha para esperar o resto dos meus comandos. Bom, próximo passo agora é a gente preencher esses pontos de interrogação com os valores que a gente passou aqui através do objeto cliente, através desse objeto passado como parâmetro. Então, isso aqui, ó, ele está vindo empacotadinho ali, o quê? Todos os dados do cliente que eu acabei de digitar na minha telinha. Ó, estão indo aí. Como é que eu faço, então, para pegar esses valores e colocar aqui? Eu preciso de uma variável ou de um objeto do tipo prepared statement. Eu preciso de uma variável desse tipo para eu conseguir pegar os dados do objeto, que vem lá com o objeto que eu passei de parâmetro, e colocar aqui, ó, preencher o meu insert, colocando os valores aqui, ó, nos pontos de interrogação. Essa variável, então, é do tipo prepared statement e ela é utilizada já em conjunto com a conexão. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que ele consegue montar a minha SQL, no final ele vai pegar a minha SQL e vai executar. O que é executar? É fazer isso aqui valer como se fosse no meu banco de dados, jogando dentro do meu banco de dados. Para isso, eu preciso da conexão. Então, o que eu estou fazendo nessa linha? Eu crio essa variável ou esse objeto do tipo preparedStatement e chamo o método prepareStatement, passando já o meu SQL. Ó. Então, eu faço uma ligação de tudo aqui, ó, da conexão com o meu banco de dados, com a minha consulta aqui, que é meu insert, né? E com o meu objeto STMT. Em seguida, aqui sim, eu uso o STMT, que é essa variável, para colocar os valores aqui nas posições. Como é que eu faço isso? Lembra lá da minha classe cliente? Eu tenho os getters. O que é o getter? É pegar um valor que está dentro do meu objeto. Pegar um valor que está lá dentro guardadinho. E ele está lá dentro, por quê? Eu passei aqui, ó, ele como objeto. Então, tem valores lá. A posição 1 é a posição do nome. É a posição do nome. Então, eu vou pegar o meu objeto, que eu passei como parâmetro. Vou pegar aqui, ó, o que está guardado na minha variável nome, dentro do meu objeto, e vou colocar na posição 1 da minha SQL. Como é que eu faço isso? Através do setString do meu objeto STMT. Olha aqui. O objeto que eu passei de parâmetro, ponto getNome. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o nome que foi passado dentro do objeto. Onde é que eu vou colocar? Na posição 1. Quem está fazendo isso?
o método setString da minha variável stmt, que é do tipo preparedStatements. Por isso que ele consegue pegar esse valor do objeto e jogar aqui nessa posição. Aqui, ó, está tudo programado para ele conseguir fazer isso. Precisa entender o que acontece lá dentro? Não, não precisa. O que você precisa entender? Que é uma regra. A gente tem que seguir esses passos, né? A gente tem que criar a nossa SQL, a gente tem que ter uma variável do tipo preparedStatements, né, ligado com a minha conexão, e eu preciso colocar cada variável que veio junto com o objeto, cada valor que veio junto com o objeto, nas posições certas. Posições de 1 até 7, nesse caso. E olha aqui. Tudo tem o stmt. E aí, de acordo com o tipo da variável que está vindo, né? Então, se for string, é setString. Ó. Se for inteiro, é setInt. Se fosse um double, seria setDouble, né? Depende do que está vindo lá com o meu objeto, do que foi criado. Então, até aqui, ó, o que nós fizemos até aqui? Preenchemos os pontos de interrogação. Então, aqui você já pode enxergar assim. Se o primeiro nome lá se o nome que foi digitado na sua tela for lá, João da Silva, você vai enxergar aqui, ó, no lugar dessa interrogação, João da Silva, entre aspas. A rua, sei lá. Ele vai enxergar o nome da rua que foi digitado e vai colocar na posição 2. E assim por diante até a última posição. Preenchido o meu SQL, preenchidos os meus pontos de interrogação, eu chamo o método execute. Execute, ou stmt.execute. O que ele está executando? Ele está executando essa instrução aqui, ó. Insert into pizza clientes, ou seja, coloque dentro da tabela pizza clientes, nos campos, todos esses campos, que valores? Os valores que preenchi aqui. Insere lá dentro. Feito isso, ele dá um close. Esse close é para ele liberar a memória. Quer dizer, não precisa mais o meu STMT guardar esses valores aqui, porque eu já fiz tudo que eu precisava fazer com eles. Então, dá o close que eu libero memória aqui das minhas variáveis. Aqui eu tenho o try, né? Isso aqui tudo está dentro de um try. Tem o catch. O que acontece aqui? Se eu tiver algum erro aqui dentro, ele executa essa instrução aqui. Ó, ele nos dá o erro e tal, né? Isso aqui tudo ele faz automaticamente para nós. E aqui a gente terminou a nossa classe. Muito complicado? Como é que tá? Não tá muito complicado, não. Tá dando para entender. Beleza, ótimo. Como eu falei na aula passada, tem outras formas de fazer, programar diferente, de maneira diferente? Lógico que tem, né? Mas a gente tem que optar por um e passar para vocês. Não tem como a gente passar todas. Tem muitas variações. É igual você fazer um algoritmo, né? Tem gente que faz um algoritmo para resolver o mesmo problema utilizando 50 linhas, outros fazem utilizando 1000 linhas. Depende dos recursos que você conhece. E aqui eu tenho que dar os recursos mais fáceis de entender também, né? Não significa que é o melhor, não significa que é o pior, porém funciona, né? E a partir daqui, programador, pessoal, é o seguinte: está sempre estudando, está sempre aprendendo, está sempre
está sempre melhorando a sua técnica, né? O programador é assim. Então, o que é isso aqui? É um ponto de partida. Um ponto de partida. Se você fizer isso aqui numa faculdade, essa disciplina, também vai ser um ponto de partida. Ah, eu quero virar um profissional da programação, um profissional do Java. Beleza. A partir desse ponto de partida, vamos estudar muito ainda. Beleza? Beleza. A conexão vai cair daqui a pouquinho, mas vamos tentar ver a outra classe já. Vamos ver se dá tempo. Na verdade, não é uma classe, né? É a nossa programação do botão inserir. Vocês vão ver que a gente vai chamar o adiciona lá. Então, lembra bem do adiciona, tudo que a gente viu no adiciona, e a gente vai chamar o adiciona lá. Bom, ela está aqui. Vocês sabem lá que eu tenho o botão, né? E a gente programa o quê? Programa o evento, né? O action performance do nosso botão inserir. Então aqui, quando a gente chama lá o action performance dele, ele cria, né, para nós esse método aqui. Ó. Como é que ele nomeia esse método? O nome do botão, ó, JButton inserir. Esse foi o nome do botão que a gente deu. E emenda com action performance. E aí aqui ele tem aquele java.awt, que a gente já falou sobre ele, né? Que é passando assim alguns parâmetros da própria classe dele, que a gente não precisa entrar em detalhes. Isso aqui é o que ele vai precisar internamente. Né? Beleza, cliquei no botão. Então chama esse evento Action Performance. O que eu preciso? Primeira coisa, eu tenho que criar um objeto chamado, eu dei o nome de CLI, né, que são clientes, é um objeto da classe clientes. Como é que eu faço isso? Nome da classe, espaço, nome do objeto, igual, new, nome da classe, com parênteses. Isso aí é como eu crio um objeto, né? Uma instância do objeto. Criei, então, o meu objeto. Por enquanto, ele ainda está vaziozinho. Não tem nada dentro dele, só criei. Vou criar também um objeto da classe clientes DAO. É essa classe que a gente acabou de ver no slide anterior. Vou criar também um objeto para ele, para essa classe. Eu vou dar o nome de D. D. Poderia dar outro nome. Poderia dar o nome de DAO? Poderia. Né? Poderia dar o nome de Zezinho? Poderia. Mas eu dei o nome de D. Como é que é a linha de programação para criar essa classe? Nome da classe, clientes DAO. Espaço. Nome do objeto que eu estou criando, D. Igual, new, nome da classe, com parênteses. Clientes DAO, novamente. Beleza. Criei os dois objetos. Agora, eu vou pegar tudo aquilo que foi digitado na minha telinha de entrada de clientes, lá onde eu digito o nome, a rua, o complemento, o número, o bairro, a cidade, a rota. Tenho que pegar aqueles dados digitados e jogar para dentro do meu objeto CLI. O objeto que eu criei agora e dei o nome de CLI. Tem que jogar, tirar da tela, não tirar, né? Pegar ali da minha tela, das minhas caixinhas de entrada ali, né? E jogar para dentro do objeto. Por que eu tenho que jogar para dentro do objeto? Por quê? Porque eu vou passar esse objeto como parâmetro, lembra? Lembra aqui, ó, que eu passo o objeto cliente como parâmetro aqui, ó. Eu passo ele aqui, nessa porta. Quem que eu vou passar aqui? O CLI. O CLI vai ser
o objeto cliente com os dados lá dentro. Então, aqui que eu estou fazendo aqui agora, ó. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou pegando os dados que eu digitei na minha tela e estou jogando para dentro do meu objeto clientes. Como é que eu jogo? Como é que eu jogo os dados lá da tela para dentro do objeto? Através dos métodos setters, né? Lembra que eu tenho os getters, onde eu tenho get nome, get rua, get... E tem os métodos setters. O método setter é que eu uso para colocar valores lá dentro. Então, olha só. Como é que é a anotação? O que é o JTextField cliente? É exatamente aquele campo de texto onde eu digito o nome do cliente. Olha só o que eu faço. O JTextField cliente.getText faz o quê? Pega aquilo que eu digitei. E eu passo isso como parâmetro para quem? Para o setNome de quem? Do CLI. Como é que fica? Objeto CLI, ponto, setNome, ou seja, o que eu vou jogar dentro da variável nome? Eu vou jogar aquilo que foi digitado dentro do JTextField cliente. Como é que eu pego isso? Através do getText. Bom, então aqui o que a gente está fazendo é o quê? É pegar os valores digitados nos campos de texto através do getText, o nome do campo de texto, .getText, e jogando para onde? Para dentro do objeto CLI. Através de quem? Do método set. Set rota, set cidade, set bairro, set complemento, set número, set rua, set nome. Passando o que para eles? O que está digitado nos campos de texto. Como é que eu pego o que está digitado no campo de texto? Com o getText. Montado, então, o meu objeto clientes, com todos os valores dentro do objeto, eu venho aqui e chamo o meu método adiciona. Aquele que a gente acabou de estudar no slide anterior. Quer dizer, ó, a instância do objeto. Que objeto é esse? Clientes.DAO, tá vendo? O D é um objeto do tipo clientes.DAO. O que eu estou chamando do objeto clientes.DAO? O método adiciona. Então eu ponho aqui, ó, o nome do objeto, ponto, o método. E o que eu passo aqui como argumento? O meu objeto CLI, que eu acabei de popular. Então isso aqui, ó, isso aqui é chamando quem? Chamando isso aqui, ó. Chamando esse método aqui. Como é que eu passo o CLI? Através dessa porta aqui que eu criei, ó, que é o objeto cliente. Então aqui eu estou chamando. Aqui eu estou chamando o objeto que eu criei no meu outro slide. Chamando aqui, beleza. É desviado o fluxo, executa o método adiciona, que por si só já faz a execução da query, já joga os dados dentro do meu banco de dados. Aqui
está dentro de um try catch, significa o quê? Que se der algum erro aqui, ele vai executar essa linha de erro, vai me mostrar qual foi o erro. Só isso. E assim, a gente termina com o botão inserir. Clicou no botão inserir, chama tudo isso aqui e executa, chama o método adiciona, executa, e aí pronto. Aquilo que eu digitei na tela está já no meu banco de dados. Certo? Certo. Ok. Vamos seguir então. Bom, aqui eu tenho a mesma telinha de clientes, né? Só que eu inseri aqui mais um elemento, que é uma tabelinha, tá vendo? Ó, aqui do lado, é uma tabela, né? Eu inseri uma tabela. O que vai acontecer com essa tabela? Na próximo slide até a gente vai ver isso. Quando eu chamar essa tela, tudo que já tiver sido gravado no banco de dados, lá na minha tabela clientes, vai ser chamado e colocado aqui. Aí, eu vou inserir novos nomes, por exemplo, inserir novos clientes. Quando eu clicar no inserir, vai fazer tudo aquilo que a gente já viu, né? Inserindo o cliente na base de dados, e vai novamente popular isso aqui, acrescentando o novo cliente que eu coloquei, né? Para que isso? No futuro, na próxima aula, por exemplo, deve ser, se eu quiser, por exemplo, alterar um cliente, ele vai estar aqui. Eu vou clicar aqui, ó, o terceiro cliente. Vou clicar aqui. Quando eu clicar, os dados dele vão subir para cá. Eu vou poder alterar. E vai ter aqui um botão alteração. E os dados vão ser gravados com a alteração que eu digitei, né? Então, o nosso objetivo é esse. O que nós vamos fazer hoje? Hoje a gente vai criar essa tabela, colocar essa tabela na tela, criar uma rotina de popular ela com os dados que estão no banco de dados. E, quando eu inserir um novo cliente também, esse novo cliente vai aparecer imediatamente aqui embaixo também. Tranquilo? Então, vamos organizar. O que eu fiz aqui foi criar minha tabela. O que nós vamos ter que fazer então agora? Inserir na tela clientes, que é essa tela aqui, um componente tabela. O componente tabela a gente chama de JTable, né? JTable. A gente vai inserir, vai renomear ele para JTable Clients, vai ser o nome dele interno. E a gente vai renomear, vai alterar a propriedade model. Propriedade model é aquilo que o model é aquilo que controla a aparência e o que vai ser mostrado na tabela, né? Então controla aqui, ó, os meus cabeçalhos e também depois vai controlar os dados que a gente vai colocar aqui, né? Então a gente vai alterar ele, isso tudo via painel, né? Não é programação ainda. Vamos montar ela bonitinha igual está aqui. E em seguida é que a gente vai programar, fazer a programação, onde a gente vai pegar os dados da tabela, jogar para cá. E depois, quando inserir um novo cliente, esse novo cliente vai aparecer aqui também. Vamos então para o NetBeans para a gente fazer isso. Observa aqui que eu não coloquei na minha tabela todos os campos que eu digitei. Por quê? Porque são muitos, e aí a minha tabela ia ficar muito larga aqui, né? Eu não quero isso. Então, a gente vai colocar apenas os campos que eu coloquei aqui, ó. Código, nome, cidade e rota.
Então, dependendo do seu programa, você vai pôr os dados que forem mais relevantes aqui para você. Bom, aqui já tá aberto o nosso programinha, que é o nosso Pizza Solidária, né? Aqui estão os pacotes, ó. Pizza controle, pizza modelo, pizza visual, né? Aqui no pizza visual a gente tem o tela clientes e o tela principal, né? No modelo a gente tem o clientes.java, que é aquele que tem os getters e os setters, né? E no controle a gente tem o clientes DAO e o conecta banco. Então vamos executar aqui para a gente ver a telinha, como é que tá. Então ele já está abrindo aqui em tela cheia. Eu venho aqui em cadastros, clientes, e abro a minha telinha de clientes, né? O que a gente vai ter que fazer aqui? Colocar a tabelinha aqui e depois programar. Então tá, tela clientes, vamos para o projeto. Bom, vocês viram que a minha tela clientes, ela está abrindo com um tamanho assim, escondendo aqui um pouco do botão inserir, né? Então vamos fazer assim, ó. Vamos lá em propriedades e vamos colocar aqui no minimum size, ou seja, tamanho mínimo. Vamos colocar aqui 750 por 600. E também aqui no preferred size, ou seja, tamanho preferido, ó, vamos colocar o mesmo tamanho. 750 por 600. Okay. Então aqui, quando eu abrir agora, já vai abrir com um tamanho melhorzinho. Aí, já abriu com um tamanho aqui que até cabe a minha tabelinha aqui embaixo. Né? Bom, então, vamos lá colocar a nossa tabela aqui. Só jogar esse inserir um pouquinho para cima. E vou vir aqui na minha paleta, na minha tabela, e vou arrastar a tabela para cá. Ela é meio enjoadinha para entrar aqui por causa das... Aí. Sumiu o botão de inserir aqui, hein? Onde ele veio parar? Vou aqui de volta. Isto. Normal, né? Vou colocar a tabelinha para cá. Aumentar aqui o tamanhozinho dela para cá. E agora, para a gente mudar aqui, primeiro a gente vai mudar o nome interno dela. Botão direito, alterar nome da variável. Está JTable 1. Eu vou pôr JTable clientes. Então a telinha clientes, tudo é clientes, né?
E agora eu vou nas propriedades, vou aqui no Model, lembra que eu falei? Que é no Model que a gente muda a aparência e o que vai aparecer lá. Então, vem aqui no título, e aqui nós vamos colocar o código. Aqui na coluna 2, a gente vai colocar o nome do cliente. Na 3, a cidade do cliente. Na coluna 4, a rota do cliente. Deixa aqui os tipos como objeto mesmo, não tem problema. Editável? Não, eu não quero que edita na tabela, eu quero só que mostra na tabela. Então, desmarca o editável aqui. Ela vai aparecer com 4 linhas, tá legal. Né? Poderia ser mais, vamos pôr 5. Pronto. E vou dar o OK. Fechar. Observa que eu já mudei aqui os rótulos, né? Tá, ficou no mel aqui. Vamos lá, vamos voltar lá e arrumar. É lá no Model. No mel, é só nome. Pronto. Fechar. Agora sim. Bom, a parte visual está prontinha já. Vamos executar para ver se não deu nenhum erro. Vamos lá, cadastros, clientes. Está aqui, ó. O que eu já tinha e mais a minha tabelinha. Aqui eu posso fazer isso, ó. Né? Posso melhorar aqui em tempo de execução. E aqui, onde vão aparecer os valores. Onde vão aparecer os valores. Ok. O que falta agora? Falta a gente programar para, primeiro, criar uma rotina, criar um método, onde eu pego os dados do banco de dados e coloco aqui nessa tabela. E depois, programar para quando abrir essa janela, chamar esse método automaticamente para já entrar a minha janela com isso aqui preenchido. E depois, quando eu mandar inserir um novo dado, além de adicionar, ele também vai chamar essa rotina para poder popular novamente, colocando o novo cliente que entrou. Então, essa é a sequência. Vamos voltar no nosso slide. Aqui está escrito aquilo que eu acabei de falar. Vamos repetir só para a gente ficar bem ciente. Queremos que, ao abrir a tela clientes, que é isso aqui, né? Os clientes que estão no banco de dados, você sabe que a gente já colocou alguns clientes lá, né? Sejam mostrados na tabela. Já aparece aqui, já abre com os clientes aqui. Podemos conseguir esse efeito usando o evento form internal frame openEdge. Ó, vocês sabem que em inglês open é abrir, né? Abrir. Então, o que significa esse evento aqui? Significa assim, hora que estiver abrindo o meu formulário, esse form interno aqui, executa aquela ação. Hora que estiver abrindo, executa. Então, vocês sabem que na programação visual, você tem assim, eu posso programar, por exemplo, na hora que eu clicar aqui, ó, se eu clicasse aqui nesse campo, opa, acontecesse alguma coisa. Por exemplo, uma mensagem na tela, eventos, é isso, clicar, arrastar, abrir, né?
clicar num botão, tudo isso são eventos. E eu posso associar a um evento desse alguma outra ação. No caso aqui, qual é o evento? Hora que essa tela estiver abrindo. O que eu vou disparar? Eu vou disparar um método que preenche essa tabela aqui com os dados que estão no banco de dados. Então, isso são eventos. Podemos conseguir esse efeito usando o evento FormInternalFrameOpened, que é disparado, como o próprio nome já diz, no momento em que o JInterналFrame é aberto. O que é um JInterналFrame? Lembra quando a gente foi criar essa telinha? O que a gente usou? Que elemento? Um JInterналFrame. Por quê? Porque um JInterналFrame pode ser aberto dentro daquela janela desktop, lembra? Para ele ficar ali sem sair dali. Ele pode ser aberto ali dentro. Né? Então, ele tem esse evento. Quando ele for sendo aberto, executar alguma coisa. Dentro desse evento, chamamos um método que faz a consulta ao banco de dados e preenche a tabela com os registros encontrados. Beleza. Qual que é a diferença de um evento que acontece quando eu clico num botão e de um evento que acontece quando um formulário é aberto? Não tem diferença, né? A diferença é o momento. Aqui, ele espera eu clicar. Aqui não. Quando ele estiver abrindo, já executa. Chamaremos esse método de preenche clientes. O que ele vai fazer? Preencher isso aqui com os clientes que já estão gravados. O método preenche clientes será chamado também após a inclusão de um novo registro, para que a tabela fique atualizada. Então, aqui, ó, aqui já tinha 10 clientes. Aí eu coloquei mais um cliente aqui. Na hora que eu inseri ele, ele vai para o banco de dados e já preenche novamente aqui. Nesse caso, eu usei a técnica de zerar a tabela e chamar novamente os dados. Isso funciona bem agora, que a tabela está pequena, né? Provavelmente, se fosse um banco de dados muito grande, provavelmente isso ia gerar uma lentidão no sistema. Mas aí é o caso. Aí o programador vai procurar outra solução. Que seria, que solução? Criar uma outra rotina que buscasse lá no banco de dados apenas o último que entrou e jogasse só ele, só acrescentasse ele. Só que como o nosso tempo está curto, eu resolvi não fazer assim. Resolvi usar a mesma função. Mas com esse alerta, né? Se for um banco de dados muito grande, pode gerar uma demora, né? Então, a gente tem outras opções. Para nível de aprender a fazer, essa opção aqui está excelente. Vamos, então, para a programação, né? Bom, então a gente vai aqui para o código-fonte e logo depois aqui do adiciona, ó, a gente vai criar o nosso método que eu chamei de preenche clientes, né? Deixa eu ver se é. Preenche clientes. Exatamente. Vocês não estão vendo, mas eu estou só olhando aqui no meu slide para a gente lembrar o nome. Bom, como é que eu começo aqui a criar o meu método? Começa assim, ó. Private, void, e o nome dele. Preenche clientes. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, porque tudo que tiver aqui, ó, nessas chaves, é o que vai acontecer quando a gente chamar o preenche clientes. A primeira coisa que eu preciso fazer é criar uma conexão com o banco de dados. Por quê?
Porque eu tenho que fazer uma consulta no banco de dados buscando os clientes. Então, eu vou criar a conexão, da mesma forma que eu criei a conexão nas outras vezes, utilizando o quê? O connection, né? Ó, connection. Aí o nome da variável, eu vou chamar de novo de conexão, a gente acostumar, né? Igual. O que que eu vou chamar? A minha conexão do banco de dados. Como é que ele chama? Conecta banco. E qual o método dentro do conecta banco? Faz conexão. Lembra? Então, com isso aqui eu criei a minha conexão com o banco de dados. E essa conexão está guardada nessa variável. Opa, conexão, né? Está guardada nessa variávelzinha aqui. O que está me falando aqui? Ó, adicionar importação para o java.sql.connection. Toda vez que eu uso connection pela primeira vez dentro de uma classe, eu preciso fazer essa importação. Deixa eu ver o que ele está me falando aqui. Espera aí que ele viu algum erro aqui. Esses erros estão complicados. Ah, sim. O que faltou aqui? O new, né? Vamos ver se é só isso. Ah, sim. Ele quer que eu importe, então, o Conecta Banco. Tá certo, né? Porque ele não foi importado ainda, foi? Ó, não foi, tá vendo? Não tem esse importe. Então, vamos importar. Ó, tá aqui. Para eu poder usar, como ele está em pacote diferente, eu preciso importar. Beleza, nossa conexão está pronta. Agora, lembra que a gente vai ter que fazer uma consulta SQL, né? Uma consulta SQL. E toda vez que eu tiver que fazer uma consulta SQL, eu vou precisar do prepared statement, não vou? Toda vez para fazer a minha consulta SQL. Então, eu vou criar a minha consulta aqui. Ó. Vou criar a minha consulta, minha SQL. Vai ser uma variável do tipo string. Vou chamar de novo de SQL. Ela não vai enxergar a outra. Igual. Como é que eu faço para criar uma consulta SQL sem erro? Se eu tiver disponível o meu banco de dados, eu posso utilizar isso. Deixa eu ver se eu estou com ele aqui. Vou abrir ele aqui para a gente utilizar. Aqui, eu vim para o meu phpMyAdmin e a gente vai chamar aqui o nosso banco pizza, né? Nosso banco pizza. E qual é a nossa tabela? Pizza clientes, né? Ó, apertei aqui o pizza clientes, ele já me mostrou aqui os dados que eu tenho. Mas o que é que eu quero? Eu quero montar uma SQL, bonitinha, sem erros. Então eu vou vir aqui, ó, SQL, né? E eu vou vir aqui, ó, falar que eu quero fazer um select de todos. Ó. Ele já está fazendo, tá vendo? Select asterisco from pizza clientes where 1. Por que where 1? Porque não tem nenhuma condição. Ele vai pegar todos.
Vai pegar todos os registros, né? Mas eu vou colocar uma coisinha a mais aqui. Eu vou querer colocar ele em ordem decrescente de código. Então, eu vou colocar assim, order by código descendente. O que significa? Significa que ele vai me dar a consulta, só que do maior código para o menor. Vamos executar para ver se deu certo. Ó, deu certo, né? Código 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza, a minha SQL está perfeita, não está? Está. Então, eu copio ela aqui, ó. Copio ela aqui. E vamos para o nosso NetBeans de novo. E vou colocar ela aqui dentro. Eu poderia ter feito isso aqui manualmente? Poderia, tranquilamente, né? Mas eu fazendo desse jeito, eu faço a consulta do jeito que eu quero, vejo ela funcionando perfeitamente e só pego ela para cá, né? Fiz a minha string. O que eu preciso agora? Lembra do STMT, lá do Prepared Statement? Vou precisar dele de novo. Por quê? Porque eu vou precisar pegar esses dados de um por um, né, para poder colocar na minha tabela. Eu vou precisar. Então, quando eu faço uma consulta SQL, tem uma coisa que a gente chama de result set. Result set imagina assim, uma lista. A gente está falando de clientes. Imagina uma lista num editor de texto, onde eu tinha ali o código, depois na frente o nome, depois o endereço. E aí terminou um cliente, linha de baixo, segundo cliente. Eu preciso criar um arquivo parecido com isso. E esse arquivo, ele se chama result set. Para eu criar esse result set, eu tenho que pegar o resultado da minha consulta select, que é esse select, asterisco, from, e colocar nesse result set. Como é que eu consigo pegar do SQL? Através do prepared statement. Só assim que eu consigo. Então, eu vou ter agora, de novo, um prepared statement. Então, se prepara. Toda vez que você tiver um consulta SQL, você vai ter um prepared statement. Aí você dá o nome para ele. Os programadores costumam usar STMT. E tem um Bzinho aqui, ó, prepared. Igual conexão com prepare statement de quem? Da minha SQL, que ele até já pôs para mim. O que eu estou fazendo aqui? Estou executando isso aqui. Estou executando o select. Estou fazendo a consulta no meu banco de dados. É exatamente isso que está sendo feito. Aliás, nem está sendo feito ainda. Vai fazer agora, quer ver? Antes eu vou importar aqui o meu java.sql.prepared statement. Pronto. O que mais que ele está querendo? Ó, adicionar cláusula trues. Sim, vamos adicionar. Por quê? Para tratar os erros. Ótimo, colocou aqui já, né? Agora sim, eu vou pegar e fazer o stmt. Aliás, eu vou fazer o stmt execute carry jogando para dentro de uma variável do tipo result set.
Então, eu vou fazer assim. Result set. Result set é uma classe, né? Vou criar uma instância dessa classe, ou vou chamar aqui de variável rs. E ele vai receber o quê? A execução da carry. Então, vai ser o stmt.execute carry. Ou seja, ele vai executar isso aqui, ó. Aí sai um resultado, e esse resultado é colocado nessa variável rs. E lembra essa variável rs como se fosse aquela folha em branco com primeiro cliente em cima, na segunda linha, segundo cliente, na terceira linha, terceiro cliente, até terminar os clientes. Tenho que importar o result set. Pronto. Aí. Beleza. Depois que eu fiz isso, eu preciso pegar cada linha do meu result set. Lembra que eu falei, o result set é como se fosse uma folha em branco, uma folha com primeiro cliente em cima, segundo cliente embaixo. Então, eu preciso pegar dessa folha e jogar na minha tabelinha, naquela minha tabelinha lá. Como é que eu percorro isso da primeira até a última? Lembra do enquanto? Aqui eu vou usar um enquanto para isso. Por quê? Enquanto existir uma próxima linha, eu vou pegando essa linha e jogando na tabela. Então, eu vou fazer assim. Enquanto, que é o while, né? Enquanto o meu result set rs.next, ou seja, próximo, isso significa assim, enquanto existir um próximo, né? Então, existe mais um cliente próximo. Então, ele vai fazer. Vai fazer o quê? Eu vou criar aqui uma variável string. Na verdade, é um vetor. Que eu vou chamar de linha. Que vai ser cada linha da minha tabela. E ele vai receber o quê? Notação de vetor aqui é assim, tá? Ele vai receber o quê aqui? O retorno do meu result set. Esse retorno, ele é pego através dos métodos get. Só que o método get do result set, ele é assim. É get, e ao invés do nome da variável, é o tipo da variável. Então vai ser get int para inteiro, get string para campo de texto, get double para números maiores e assim por diante. Então, o que essa minha linha vai receber? rs. O primeiro é o código. Get int. E entre parênteses, eu vou pôr o nome do campo. Lá da minha tabela. Vírgula. Aqui tem um probleminha. Nessa minha linha, todos os dados têm que ser do tipo texto. E o meu código ele é do tipo inteiro. Então, eu vou ter que fazer aquela transformaçãozinha, né? Transformar de inteiro para string. Né? Como é que eu faço isso? Através do integer.toString. Então, aqui vai ser passado entre parênteses. Para quem?
para o método integer.toString. Assim eu já estou transformando o código de numérico para, ou de inteiro para string. Continuando, então, o que a gente está fazendo? A gente está montando uma linha para essa linha depois ser jogada na tabelinha da nossa tela. Como é que eu faço isso? Percorrendo o meu RS. Como é que eu posso enxergar meu RS? Com uma lista de clientes. Uma folha lá em branco. Primeira linha um cliente, segunda linha outro cliente, terceira linha outro cliente, assim por diante. De onde surgiu esse RS? Quando eu fiz a consulta no meu banco de dados, eu puxei todos aqueles dados através do STMT e joguei dentro dessa variável chamada RS. E agora eu estou jogando isso dentro de uma linha, para cada linha separadinho eu colocar na minha tabela. Então eu preciso pegar cada campo e montar a minha linha. Então eu já peguei o código. Agora eu vou pegar getString. O próximo é o nome. Vírgula. O próximo que eu preciso é a rua. Embora eu tenha pego todos os dados, eu não vou jogar todos na tabela, né? A rua também é string. Rua. Ah, mas não é rua, né? É end rua. Isso aqui já são os campos da minha tabela. Então tem que pôr igualzinho o campo da tabela. End rua. O próximo é rota. rs.get. A rota é inteiro, né? Get int. End rota. Como o rota é inteiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o integer.toString. Vou fazer aqui, ó. Integer.toString, passando como argumento o rs.getInt. Vou puxar para cá, ó. O que eu fiz aqui? Para ficar organizadinho, ó. Os rs tudo embaixo do outro. Aqui. Né? Prontinho, montei a minha linha. Agora eu preciso colocar na minha tabela. Outra coisinha que é meio complicada aqui. Lembra que eu falei do model? O model é que controla a aparência da minha tabela, né? A gente mexeu com o model da tabela lá nas propriedades, né? Agora, aqui na programação, também eu vou ter que mexer. Só que aqui é um pouquinho mais complicado. Existe um objeto chamado defullTableModel. Então, eu tenho que criar uma variável desse tipo e ligar com a minha tabelinha para eu poder manipular ela aqui dentro. Então, fica assim. defullTableModel. Aí eu vou criar uma variável que eu vou chamar de model também para facilitar. Esse é o nome que eu quiser dar. Mas eu vou dar o nome de model para a gente fazer uma ligação com aquele model que a gente usou lá
nas propriedades, lembra? É o model é que cuida da aparência da minha tabela. Então, é igual. Deixa eu ver se eu escrevi certo isso aqui. Default table model. Isso, está certo. Aqui, o tipo de novo. Fazendo a ligação com quem? Com o nome da minha tabela. A minha tabela ela se chama JTable clientes. Ponto model. É model? Deixa eu ver se é model. Deu branco aqui agora. É get model o nome do get model. Então, o que é o JTable clientes? É a tabelinha que eu criei lá na minha telinha. Criei, organizei, mudei o nome das colunas. Né? O que eu estou fazendo agora? Eu estou criando um acesso àquela tabela aqui a partir da programação. E esse acesso ele tem que ser do tipo default table model e ele tem que ter um nome. Eu dei o nome dele também de model. Aqui, ó, eu vou ter que importar a biblioteca default table model. Pronto. Então, aqui agora eu consigo fazer várias coisas. Por exemplo, pegar essa linha que eu criei aqui e jogar para dentro da minha tabelinha. Como é que eu faço isso? Model ponto add row. O que é row em inglês? É linha. Né? Ó. O que eu estou fazendo? Adicionando. ADD é sempre adicionando, né? Adicionando o quê? Uma linha. Em quem? Ao meu model. O que é o meu model? O meu model é como eu estou referenciando aquela minha tabelinha que eu criei lá na janelinha. E o que eu estou jogando lá para dentro? A linha. Ó, a linha que eu acabei de criar aqui. Ó. Como é que está aí? Está conseguindo entender? Sim. Vocês são gênios, hein? Mas eu acho que está bem explicado mesmo. Bom, não tem como eu testar agora isso aqui. Por quê? Porque eu preciso criar aquele evento, né, para chamar ela. Porque está criado aqui o meu, o meu método preenche clientes, mas não tem nada chamando. Não tem nada chamando ainda. Né? Então a gente vai ter que chamar ele. Lembra que a gente planejou lá? Ó, como é que eu vou chamar? Quando é que eu vou chamar primeiro esse agente preenche clientes? Quando estiver abrindo a minha. Quando eu estiver abrindo a minha janelinha. Né? Então eu vou voltar lá na minha janelinha. Vou voltar lá na minha janelinha, projeto. Né? E aqui a gente vai atrás do evento, para criar o evento. Né? Esse eu não consigo fazer aqui através dos eventos. Aqui, ó. É mais difícil de achar. Então a gente vai através dos eventos aqui. Ó. A gente seleciona ela. Aqui, né? Aqui fora. E se você olhar aqui na nossa paleta, a gente tem eventos. Ó. Tem eventos aqui. Né?
E qual é o evento que a gente vai usar? Olha exemplo de eventos aqui, ó. Focus lost. O que seria focus lost? Quando perde o foco, né? Aqui um outro evento, ó. Componente resized. O que é resized? Com o tamanho, né? Refeito o tamanho aqui, ó. Size é tamanho. Então, quando a gente muda o tamanho de um componente, pode disparar um evento. O que mais? Componente moved, ou seja, quando a gente mover o componente. Isso aí para joguinho dá para fazer, né? Por exemplo, põe um ícone na tela aqui. Quando eu mover ele para cá, acontece alguma coisa. Né? Componente hidden. O que é hidden? Esconder. Né? Quando esconder o componente. Então, eu posso criar um evento para ser disparado quando eu esconder um componente. E assim por diante. Né? O que a gente vai usar aqui é o internal frame opened. Internal frame opened. Então eu venho aqui, ó, e clico nele. Olha o que ele faz. Ele vem aqui e cria para mim um evento, ó. Form internal frame opened. E aqui a gente vai programar. O que a gente vai mandar fazer? Simplesmente chamar o preenche esse. Simplesmente isso. Vamos ver o que ele está sugerindo para nós aqui. Circundar a instrução com o try catch. Sempre a gente aceita. Né? E ele trata os erros para nós. Entendido isso aqui, pessoal? Nós vamos testar ele agora. Depois eu dou mais uma explicadinha do que nós fizemos. Beleza? Vamos ver se está funcionando primeiro. Se estiver funcionando, na hora que a gente abrir, chama lá a telinha de clientes, vai ter que preencher com os dados que estão aqui no nosso banco de dados, que são esses aqui, ó. Que são esses dados. Opa. Preciso compartilhar. Ele tem que preencher com esses dados aqui, ó. Silvio Santos, Astrogildo, Luiz, José, Parará. Né? Vai ter que fazer isso. Se tiver algum erro, a gente corre atrás do erro. Vamos lá. Vou executar aqui e já vou abrir com a tela. E ela. Não quer aparecer? Só um instantinho. Deixa eu... Diferente aqui. E... Deixa eu ver se agora aparece para mim. Apareceu. Aqui. Nossa telona. Eu ainda não testei. Vamos testar junto. Eu vou clicar aqui, cadastros, clientes. Tem que abrir e tem que abrir com a tabela preenchida. Olha o que aconteceu. Tá vendo aqui? Tá com um probleminha, mas funcionou, ó. Olha aqui. 654321. Aqui estão os registros, né?
Aqui, ele abriu com as linhas em branco, né? Isso é um errinho, mas a gente tem como consertar isso. Mas o importante aqui é que já funcionou. Concorda? Já funcionou. Beleza? Conseguiram ver? Sim. Sim. Então, na hora que abriu aqui, ele já populou. Tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai programar para quando a gente digitar aqui um nome, porque assim, ó, vou digitar um nome aqui. Pedro. Aqui não. Aqui. Pedro da Silva. Então, rua tal, número 99, tal, cidade e rota. Quando eu clicar no inserir, ó, não veio para cá. Por que não veio? Porque eu ainda não mandei ele fazer isso, né? Ainda não mandei ele fazer isso. Vamos mandar agora. Como é que a gente faria isso, então? Pode ser assim, ó. Lembra aqui, ó, que eu mando adicionar? Eu já mandaria preencher novamente, né? Chamaria aqui o preenche, ó. Preenche clientes. Sabe o que vai acontecer? Não vai ficar ainda do jeito que a gente quer, viu? A gente vai ter que fazer uma coisinha depois. Preenche clientes. Se a gente chamar ele ali, o que ele vai fazer? Ele vai chamar de novo esse nosso método preenche clientes aqui. Então, vai ler o banco de dados e vai jogar lá na nossa tabelinha. Né? Deixa eu ver o que ele está me falando aqui. Circundar com try-catch. Vamos. E vamos fazer melhor. Vamos jogar o adiciona para dentro do try-catch. Vai ficar protegidinho aqui. Ótimo. Beleza. Então, ele vai adicionar o cliente e vai preencher de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu executar aqui. E vou compartilhar com vocês antes de testar. Cadastros. Clientes. Bom, tá aqui. O Pedro da Silva entrou, né? Beleza. Mas agora eu quero que quem eu digitar aqui agora entra também. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Maria dos Anzóis. Rua, número, bairro, cidade. Vamos inserir. Ó aqui o Maria dos Anzóis. Entrou aqui, ó. Mas olha o que aconteceu. Tá vendo que ele duplicou? Tá vendo que ele duplicou tudo? E jogou a Maria dos Anzóis lá? Deu para perceber isso? Sim. Isso. O que eu tenho que fazer então? Antes de preencher a tabela, eu limpo a tabela. Antes de preencher, eu limpo. Isso vai nos tirar dois problemas. Um é essa quantidade de brancos aqui. E outro é ele não duplicar aqui. Duplicar não, porque a cada vez que eu jogasse uma pessoa nova aqui, ele ia jogar de novo todos, inclusive o novo. Certo? Então a gente vai fazer uma alteração no nosso
preenche clientes. Vamos fazer uma pequena alteração, não. Aqui, no nosso preenche clientes, antes de eu fazer isso aqui, ó, de eu fazer esse while aqui, eu vou percorrer a minha tabela, que é o meu JTable clientes, linha por linha, eliminando. Para isso, eu preciso fazer linha por linha até o final. Então, eu vou usar o for. Lembra do para lá no nosso algoritmo? Vamos usar o for aqui, ó. For. Aqui no Java, a gente coloca o tipo aqui, já define ele aqui, ó, int i. A gente já define o tipo no próprio laço, né? Na própria condição do laço. Poderia ser fora? Poderia ser também. Mas um jeito usual dos programadores é esse. Esse i, ele vai ter que percorrer o quê? Toda a minha tabela. Então, eu vou fazer assim. Como é que eu sei o tamanho da minha tabela? Eu tenho um método que se chama row count. O que é row? Row é linha. Lembra aqui que eu fiz o add row? Row é linha. Row count, o que ele faz? Ele conta quantas linhas. Né? Ele conta quantas linhas. Então, eu vou pegar o tamanho dele aqui, ó. Model. Row count. Só que não é row count, né? Eu tenho que pegar. Pegar é get, né? Pegar é get. Get row count. Só que aí tem que ser o número da linha, né? Tem que ser o número da linha. Quando começa em 0, se eu der o row count, né, ele vai dar uma linha a mais. Então, eu ponho um -1 aqui. Então, o i vai de total de linhas, que é o get row count -1, até, enquanto esse i, que é o número da linha, for maior ou igual a 0, porque começa no 0, né? Então, ele começa lá na última linha e vai subindo. Então, até que ele seja maior ou igual a 0, ele vai fazer. Ponto, vírgula, i maior ou igual a 0. E ele vai diminuir. Então, é o i menos menos. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um for de trás para frente. Pegando da última linha e indo até a primeira linha. O que eu vou fazer? Model. Ponto. Remove row. Qual posição? Posição i. Então, eu vou fazer um for. Imagina aqui, ó. Eu tenho... Olha o meu RS. O meu model, como é que ficou? Né? Ele tem aqui a linha 0. E aí ele tem aqui os dados. Ele tem a linha 1.
E tem aqui os dados. Lembra da tabelinha lá? Eu estou apagando a tabela. Né? Minha tabelinha é assim. Linha 3. Então, quanto é que daria o get row count aqui? Daria quanto? 1, 2, 3, 4. Certo? Só que a minha linha, o número dela é 3, porque ela começa no 0. Então, por isso eu peguei o model.getRowCount, que dá 4 menos 1. Então, vai, enquanto o i vai do 3, ele começa no 3, e aí ele vai i menos menos, vai para o 2. É maior ou igual a 0? É. I menos menos, vai para o 1. É maior ou igual a 0? Remove. I menos menos, vai para o 0. É maior ou igual a 0? É. I menos menos, menos 1 o i. O i agora está menos 1. Então, apaga essa. E na próxima está menos 1, já não tem mais. Aí ele já sai. Esse foi o teste de mesa do nosso for. Então, aqui ele vai apagar tudo. E aqui ele vai reconstruir tudo. Beleza? Vamos testar. Olha aí agora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Né? Não repetiu ninguém. Vamos colocar agora. Leonardo da Vinci. Não tá aparecendo na tela do programa, não. Desculpa aí, esqueci. Aqui, ó. Né? Ele leu. Tá aqui sem repetir, ó. Sem repetir, né? E agora eu estou digitando aqui o Leonardo da Vinci. Eu vou inserir, ele vai ter que aparecer aqui sem repetir ninguém. Inserir. Aqui. Leonardo da Vinci. A Maria foi para baixo. E aqui vai rolando. Que tal? Funcionou? Sim. Ok. Bom, isso é o que eu queria mostrar hoje. Na sexta-feira, eu volto com esse mesmo código, a gente repassa linha por linha de novo, comentado. Eu vou comentar ele, a gente repassa linha por linha. E aí, a gente vai continuar o nosso programa. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma rotina que, primeiro, ó, quando eu clico no inserir, ele insere, ele já limpa os campos, né? Ele já limpa os campos. Se eu clicar aqui em um deles, ó, cliquei no Silvio Santos, aí o Silvio Santos viria tudo para cá os dados dele, ó. Viria tudo para cá, para eu criar aqui um botãozinho de alterar. Aí eu altero o que eu quiser, clique em alterar e ele altera aqui. Entendeu? O que nós vamos fazer? Outra coisa que nós vamos fazer. Cliquei aqui. Aí o Silvio Santos vem para cá. Aí eu tenho aqui o botão de excluir. Aí eu posso excluir o Silvio Santos e ele vai sair daqui. Entendeu o que a gente vai fazer na próxima aula? Sim. Então é isso. Então, provavelmente, na próxima aula, a gente já faz a inclusão, alteração e exclusão. Já fica pronto. Né? E na outra semana, a gente continua melhorando o sisteminha. Então, por hoje é isso. Daqui a pouquinho eu passo para vocês a tarefa de hoje. Ok. Até sexta, então. Até. É sexta.